Bom dia, meu nome é Fabrício Pereira Batista, sou médico residente em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Goiás e o tema de hoje é um dos temas mais importantes em se tratando de saúde da mulher, tanto do ponto de vista assistencial quanto para as provas de concursos pelo Brasil afora. Tratam-se de comorbidades que afetam milhões de mulheres em todo o planeta. Vamos falar então sobre dismenorreia, síndrome pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual. Vamos iniciar falando sobre a estrelinha da ginecologia, a dismenorreia, que não é apenas um tema que despenca nas provas de todos os concursos da área de saúde. Ela vai muito além. Compreender essa condição tão comum e ao mesmo tempo tão negligenciada é um exercício tanto de empatia quanto de prática assistencial. E é exatamente por isso que hoje vamos mergulhar neste assunto. Podemos definir dismenorreia como sendo uma dor pélvica que está relacionada ao fluxo menstrual. Trata-se de uma dor cíclica que acomete principalmente nossas pacientes adolescentes e adultas jovens, abaixo dos 20 anos de idade principalmente. E existem algumas formas de classificar a dismenorreia, sendo uma delas de acordo com a intensidade da dor, podendo ser leve, moderada a grave, variando numa escala de 0 a 10, onde 0 seria aquela paciente sem dor alguma, até a escala 10, que seria a dor mais intensa ou incapacitante que a paciente possa sentir, ou seja, aquela que possa interferir com suas atividades laborais e de vida diária. Mas para a prova, e até mesmo para a vida prática, a classificação da dismenorreia em primária e secundária é a que traz mais subsídios para um bom raciocínio clínico. A dismenorreia primária é aquela que inicia nos primeiros ciclos menstruais, não se relaciona a nenhuma doença. É um diagnóstico de exclusão, pois durante a investigação não se encontra nenhuma causa específica. A maior intensidade da dor parece estar relacionada naquelas pacientes cuja menarca ocorreu precocemente e naquelas com períodos menstruais mais prolongados. Não podemos também deixar de abordar o risco associado de dismenorreia em mulheres tabagistas. Estudos apontam que o tabagismo, seja ativo ou mesmo passivo, está associado a maior risco de dismenorreia, possivelmente devido à ação vasoconstritora e antiestrogênica da nicotina. Além disso, o sobrepeso, a obesidade também estão associados à piora da dor. Por outro lado, a intensidade da dor pode reduzir após os 20 anos de idade e uma melhora expressiva após a primeira gestação. A paridade, ou seja, o número de gestações, também está relacionada à redução da prevalência e intensidade da dismenorreia, possivelmente por alterações anatômicas após a gestação. Já na dismenorreia secundária, existe uma evidência clínica de doença pélvica associada.
trata-se de uma dor acíclica. Sendo assim, pode também haver dor fora do período menstrual. Pode haver dispareunia associada ou até mesmo sangramento uterino normal. Além disso, nessa entidade clínica, ou melhor, na dismenorreia secundária, é comum encontrarmos anormalidades ao exame físico e entre as principais causas podemos citar a endometriose, adenomiose, leiomas, pólipos uterinos, malformações milerianas, doença inflamatória pélvica ou até mesmo as massas anexiais. Mas nada melhor para ajudar a entender tudo isso do que a compreensão sobre a sua fisiopatologia, que vem ao encontro direto, portanto, da compreensão sobre os mecanismos do ciclo menstrual. Olha que interessante. Nos seminários anteriores, foi falado bastante sobre o ciclo menstrual, sobre a fase folicular, a fase lútea. E aqui vou pedir desculpas para uma licença poética e colocar uma terceira fase, que sim, não se assustem, está incluída ao final da fase lútea. Mas vamos, por motivos meramente didáticos, batizá-la de fase pré-menstrual, para poder observar algumas peculiaridades que existem ao final da fase lútea. Vocês sabem que todo ciclo menstrual envolve uma dinâmica entre o estrogênio e a progesterona, entre outros hormônios. Veja bem, no ciclo menstrual, mais especificamente na fase folicular, ocorre um aumento importante nos níveis de estrogênio. E por isso, como vocês sabem, essa fase também é denominada de fase estrogênica, ou proliferativa, cujo estrogênio promove a divisão das células do endométrio. Ao final da fase folicular, ocorre a ovulação. E o corpo lúteo, que agora fica, e por isso o nome da fase lútea, agora é capaz de produzir e aumentar os níveis de progesterona. Mas o estrogênio acaba? Não, de forma alguma. Apenas volta aos níveis basais. Mas a protagonista dessa fase é a progesterona, capaz de incitar modificações no endométrio, promovendo tanto o aumento na vascularização quanto outras modificações nas células endometriais, tornando-as especializadas na secreção de algumas substâncias, como glicogênio, lipídios, glucosaminoglicanos. Por isso, o outro nome dessa fase é a fase secretora. Enfim, uma série de moléculas são produzidas e secretadas para que ocorra a implantação e nutrição do concepto. É interessante lembrar que a fase lútea dura em torno de 14 dias, pois é o tempo que dura o corpo lúteo. Mas, caso não ocorra a concepção, aí nós temos o início da fase
pré-menstrual. Nesta fase, os níveis de progesterona começam a cair, até ficar em níveis minúsculos. E o mais importante para nós agora é saber que existe uma relação entre a concentração de progesterona e a concentração de ácido araquidônico. Lembram dele? Da cascata de inflamação na farmacologia? Olha como é simples e importante essa correlação. Como ela é a chave da compreensão sobre a dismenorreia. Em níveis altos de progesterona, os níveis de ácido araquidônico estão minúsculos. Ora, o ácido araquidônico não seria um agente pró-inflamatório? Se níveis elevados de progesterona inibem a cascata do ácido araquidônico, podemos dizer que a progesterona tem um efeito anti-inflamatório. Mas, ao final da fase pré-menstrual, ou seja, ao final da fase lútea, como falamos, os níveis de progesterona tendem a cair. E essa queda leva ao aumento nos níveis de ácido araquidônico, promovendo dessa forma a cascata inflamatória. E esse carinha aqui, o ácido araquidônico, o grande vilão da história, fica livre e capaz de ativar a via da lipoxigenase, promovendo a formação de leucotrienos e ativando o recrutamento de neutrófilos. E também, por outro lado, promover a ativação da ciclooxigenase, as famosas COX, que vão estimular a ativação de tromboxanos, olha que interessante, causando a ativação e agregação plaquetária. E também a ativação de prostaglandinas. Essa é a chave para entender tudo de dismenorreia, tanto a causa quanto o tratamento. Ao ativar as prostaglandinas, temos a formação de duas substâncias, a prostaglandina E2, ou PGE2, e a prostaglandina F2-alfa, ou PGF2-alfa. Ambas são capazes de estimular contrações uterinas. A PGF2-alfa de forma muito mais potente do que a outra. Por isso ela está assim, apagadinha. E esta prostaglandina E2, apagadinha desse jeito, é capaz de promover de forma quase invisível uma vasodilatação, não muito importante. Já a PGF2-alfa é capaz de promover uma vasoconstrição expressiva, tão intensa que, quando associada às contrações uterinas, são capazes de induzir, em conjunto, a isquemia do endométrio, contribuindo dessa forma com a sua descamação.
logo levando à dor e ao sangramento, o que chamamos de menstruação. Agora, nós podemos entender por que a dismenorreia primária é uma dor cíclica e podemos supor também que não haverá, portanto, piora progressiva do quadro. É por isso também que temos na dismenorreia primária um exame físico inocente, justamente o oposto do que seria a dismenorreia secundária, que nos mostra uma piora progressiva, cuja dor é acíclica, podendo estar relacionada à dispareunia e ao sangramento uterino normal, e até mesmo ao histórico familiar. Também podemos julgar que poderá haver falha no tratamento clínico habitual. E como nós fazemos o diagnóstico? Ora, o diagnóstico da dismenorreia primária é basicamente clínico, história e exame físico. Caso haja suspeição de dismenorreia secundária, aí sim, um exame de imagem pode ser importante, principalmente a ultrassonografia transvaginal, se já ocorreu a sexarca. Ressonância pode ser feita de forma complementar à ultrassonografia. Mas, como foi falado, o diagnóstico pode ser clínico. Logo, os exames de imagem normais não descartam algumas patologias, por exemplo, a presença de endometriose. Viu como é simples? Com a compreensão da fisiopatologia, conseguimos compreender em adição o diagnóstico e até mesmo o tratamento. O problema não é a isquemia. Vamos promover a vasodilatação com calor local. Vamos pedir para essa paciente parar de fumar, fazer exercícios físicos que auxiliam em diversas frentes, seja cognitivamente ou até mesmo na redução de peso. E aqui a obesidade e o sobrepeso estão também relacionados com a inflamação crônica e ao desequilíbrio hormonal que veremos em aulas futuras. E claro, não podemos esquecer da nossa ciclooxigenase. Os inibidores da COX, os famosos anti-inflamatórios não esteroidais, é a grande classe de medicamentos para o tratamento da dismenorreia primária. É importante orientar a paciente a iniciar o uso 1 a 2 dias antes do início do fluxo menstrual, para pegarmos justamente aquela fase que carinhosamente batizamos de fase pré-menstrual. Lembram dela? E aí, manter o uso nos próximos 2 a 3 dias do início do fluxo menstrual. Obviamente, temos que orientar a paciente que existem riscos importantes associados e, por isso, ninguém deve encorajar seu uso sem orientação médica. E caso a paciente não possa, porventura, usar os AINES, ainda podemos lançar mão
dos contraceptivos hormonais, que nos auxiliaria a abolir as oscilações fisiológicas daqueles hormônios, a bloquear o eixo gonadotrófico. Será que o tema cai mesmo nas provas? Vejam só. TSU GO 2025. Uma menina de 12 anos que teve sua menarca há 6 meses apresenta queixas de dismenorreia moderada, descrevendo dor no abdômen inferior que se inicia no primeiro dia da menstruação e dura cerca de 2 a 3 dias. Ultrassonografia sem alterações. Qual é a abordagem inicial adequada para o manejo dessa paciente? Alternativa A: iniciar anti-inflamatório não esteroide antes do início da menstruação. B: encaminhar para a laparoscopia diagnóstica. C: prescrever anticoncepcional oral imediatamente. Ou D: aguardar até que a menstruação se regularize naturalmente. Resposta correta: letra A: iniciar anti-inflamatório não esteroide antes do início da menstruação. Ficou claro? Dismenorreia primária é simples assim. Mas e a secundária? Vai pela lógica. Aqui, os AINES também têm um papel importante na modulação da inflamação e da dor. Mas o mais importante é avaliar e tratar as causas. E esse tratamento pode ser tanto clínico quanto cirúrgico em alguns casos. E agora vamos falar sobre a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual. O que seria? A síndrome pré-menstrual é um conjunto de sinais e sintomas que variam entre os emocionais e comportamentais até os sintomas físicos de forma recorrente. De forma análoga à dismenorreia, também está relacionada à fase lútea do ciclo menstrual. Mais especificamente, aquela pequena fase final que batizamos como pré-menstrual, onde ocorre a redução nos níveis de progesterona. Mas o interessante aqui é que logo que ocorre a menstruação, os sintomas vão embora. Tudo junto no mesmo fluxo. E olha que interessante, não é toda mulher que menstrua que tem essa síndrome. Não. Aqui existem alguns fatores de risco que são muito estudados. Existem componentes familiares, ou seja, filhas de mães que possuem síndrome pré-menstrual possuem maior risco de terem também essa síndrome, demonstrando a existência de alguns componentes genéticos. De maneira semelhante, baixo nível educacional também é um fator relacionado, trazendo consigo uma série de outros fatores correlatos, como nível de estresse, transtornos de ansiedade, fatores comportamentais, como tabagismo, má alimentação, predispondo ao próprio sobrepeso e à obesidade, o que poderia levar à síndrome metabólica. Tudo isso, entre outros, se somando a fatores de risco e contribuindo com a síndrome pré-menstrual. Esse fluxograma
extraído do Manual de Ginecologia da UFG, adaptado da Associação Americana de Psiquiatria, auxilia no diagnóstico. Devemos apresentar pelo menos 5 sintomas, sendo que pelo menos um deve estar entre esses 4 primeiros. Temos labilidade afetiva? E o humor está deprimido? Há desesperança? Há raiva ou irritabilidade imensa associada ao quadro? Temos ansiedade ou tensão acentuada? Ou temos interesse diminuído nas atividades habituais? Fadiga fácil ou perda acentuada de energia? A paciente apresenta dificuldade de concentração, alterações do apetite ou alterações nos padrões de sono, como insônia ou hipersonia? Há, por último, sintomas físicos associados? Se sim, para ao menos 5 desses itens, sendo que um deles deve estar necessariamente entre aqueles 4 primeiros, temos o diagnóstico de síndrome pré-menstrual. Claro, devemos lembrar que esses sintomas são necessariamente cíclicos, sendo avaliados por um mínimo de 2 ciclos, e também que devemos excluir outros diagnósticos psiquiátricos. O tratamento envolve medidas gerais, como dieta, controle dos vícios, reorganização das atividades de forma que a paciente não se sobrecarregue, a boa higiene do sono, atividade física regular. A psicoterapia ajuda bastante, principalmente quando há o envolvimento dessa tensão dentro do ciclo familiar, auxiliando também em como lidar com algumas insatisfações da vida cotidiana. As medicações são igualmente importantes. Os contraceptivos são um dos pilares do tratamento, ao regularizar as variações hormonais e deixando essa paciente em amenorreia. Os antidepressivos são igualmente importantes. E outras medicações que auxiliem no tratamento de sintomas específicos, como cefaleia, por exemplo. O transtorno disfórico pré-menstrual seria uma exacerbação de todos esses sintomas. Segundo o DSM-5, a paciente deve apresentar pelo menos um dos seguintes sintomas: labilidade afetiva acentuada, por exemplo, mudanças de humor, sentir-se repentinamente triste ou chorosa, ou sensibilidade aumentada à rejeição, irritabilidade ou raiva acentuadas, ou aumento nos conflitos interpessoais, humor deprimido de forma acentuada, sentimentos de desesperança ou pensamentos autodepreciativos, ansiedade, tensão e os sentimentos de estar no limite. Enfim, além desses, ao menos um dos seguintes sintomas deve adicionalmente estar presente para atingir um total de 5 sintomas. São eles: interesse diminuído pelas atividades habituais, por exemplo, trabalho, escola, amigos, passatempos; sentimento subjetivo de dificuldade em se concentrar; letargia, fadiga fácil ou falta de energia acentuada; alteração acentuada do apetite
comer em demasia ou avidez por alimentos específicos, hipersonia ou insônia, sentir-se sobrecarregada ou fora de controle, sintomas físicos como sensibilidade ou inchaço das mamas, dor articular ou muscular, sensação de inchaço ou ganho de peso. A diferença entre a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual é que neste os sintomas estão associados a um maior sofrimento ou interferência nas atividades habituais. Por exemplo, uma esquiva de atividades sociais, diminuição da produtividade e eficiência no trabalho ou na escola. O tratamento, de forma semelhante à síndrome pré-menstrual, necessita de abordagem individualizada, com uma equipe multidisciplinar, a equipe de psicologia, psiquiatria, assistentes sociais, entre outros, são igualmente importantes. Envolve mudanças no estilo de vida, incentivo a atividades físicas e alimentação adequadas. Como foi falado, a psicoterapia é um dos pilares do tratamento, com resolução de conflitos da vida cotidiana. Mas o tratamento medicamentoso não deve ser desprezado, especialmente naqueles casos de síndrome pré-menstrual refratários à abordagem comportamental, bem como no transtorno disfórico pré-menstrual. Aqui, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a paroxetina, são medicamentos que nos auxiliam a tirar as pacientes dessas crises. O tratamento hormonal, com a supressão do ciclo ovariano, seja com o uso contínuo de contraceptivos orais ou, em casos extremamente graves, até mesmo o uso de análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas. Este último apenas em casos extremamente graves, vistos seus potenciais riscos e efeitos adversos. E para finalizar, vamos discutir sobre esse artigo científico divulgado na revista The American Journal of Psychiatry em 2021, publicado pela Érica Comasco e colaboradores, cujo título foi Ulipristal Acetate for Treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder, a Proof of Concept Randomized Control Trial, cuja tradução para o português seria algo como acetato de ulipristal para o tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual, ensaio clínico controlado, randomizado, com prova de conceito. Como vimos, as flutuações nas concentrações de esteroides ovarianos, dentre elas a progesterona, são pensadas como uma das principais causas do transtorno disfórico pré-menstrual. Já o acetato de ulipristal é um modulador seletivo do receptor de progesterona que atua como um antagonista deste hormônio em alguns tecidos, incluindo o sistema nervoso central. O uso contínuo com baixas doses de acetato de ulipristal leva à anovulação em aproximadamente 80% das mulheres
com miomas uterinos. E por isso ele é utilizado em alguns países, como os Estados Unidos, para o tratamento de algumas afecções ginecológicas, como os próprios miomas uterinos. Logo, autores suspeitaram que tanto esta anovulação quanto o antagonismo direto nos receptores de progesterona atuem em conjunto para o alívio dos sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual. Um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego foi conduzido nos departamentos de ginecologia e obstetrícia em alguns hospitais universitários na Suécia entre 2017 e 2019. Para o estudo, foram recrutadas mulheres que menstruavam com idades entre 18 e 46 anos, previamente híbridas e ciclos menstruais regulares. Os autores excluíram aquelas que possuíam histórico de problemas de saúde mental. Essas pacientes foram acompanhadas remotamente e diariamente com um questionário denominado Registro Diário da Gravidade dos Problemas. Essas pacientes foram randomizadas em dois grupos. Em um deles, as participantes foram tratadas com 5 miligramas de Lipristal a partir do primeiro dia da menstruação, e o grupo controle foi tratado com placebo. Ambos os grupos durante 3 ciclos de tratamento de 28 dias. O desfecho primário foi a mudança no score total pré-menstrual neste registro diário de gravidade dos problemas. Em resumo, para não estender demais o tempo, os resultados demonstraram uma melhora significativa nas mudanças de humor, sensação de rejeição, irritabilidade, raiva, conflitos, depressão, falta de esperança, sentimento de falta de valor, ansiedade, anedonia, dificuldade de concentração, perda de energia, apetite, fadiga, sono, sensação de sobrecarga e perda de controle, entre outros, demonstrando que seria uma medicação viável para o uso no tratamento de transtorno disfórico pré-menstrual. Obviamente, esse foi um estudo e outros com uma população ainda maior deveriam ser realizados para se chegar a uma melhor conclusão. Mas esses resultados por si foram bastante animadores. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.